Sabe aquela coisa que a gente ama de paixão? Algo bom de verdade. E se eu dissesse que isso pode ser exatamente o que está enfraquecendo a nossa vida espiritual? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse conceito que parece até meio maluco, o pecado que não é pecado. É meio estranho pensar nisso, né? Como é que uma coisa boa pode ser ruim pra gente? Essa é a grande questão aqui. Vamos investigar como as melhores coisas da vida, sabe, se a gente não ficar de olho, elas podem bem de fininho nos desviar daquilo que é mais importante. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de pecado que não é pecado. Depois, vamos falar sobre aquelas desculpas que parecem perfeitas, mas não são. Aí vem uma história bem pessoal, que envolve até futebol americano, pra gente ver isso na prática. E por fim, a gente fecha com a grande lição: como não perder o banquete. Ok, vamos começar. O que é, afinal, esse tal de pecado que não é pecado? Bom, indo direto ao ponto, é basicamente uma forma bem sutil de idolatria. É quando a gente pega alguma coisa e coloca no lugar de Deus. E o pior, muitas vezes sem nem se dar conta. A fonte que a gente usou para essa análise usa uma metáfora perfeita para isso: Kryptonita. E a sacada genial é essa aqui. A gente não está falando de coisas ruins, não. Pelo contrário, são coisas ótimas, coisas boas. O problema todo começa quando essas coisas boas sobem no pódio e tomam o primeiro lugar no nosso coração, um lugar que, na verdade, deveria ser de Deus. No fim das contas, é tudo uma questão de prioridade. E para a gente ver como isso funciona na vida real, nada melhor do que uma história contada pelo próprio Jesus, a parábola do grande banquete. Ela é um retrato perfeito de como a gente é craque em arranjar desculpas, né? Especialmente aquelas que parecem super justificadas. A história é simples. Um cara prepara uma festa daquelas, um banquete mesmo. Mas os convidados começam a dar para trás, um por um. E aqui é que está o pulo do gato. Uma desculpa, no fundo, é só uma declaração de prioridades. É a gente falando, olha, o que eu tenho para fazer agora é mais importante do que aceitar o seu convite. E o mais curioso é que as desculpas são boas. Tipo, comprei um terreno, estou investindo no meu negócio, acabei de casar. Poxa, são coisas ótimas, certo? Ninguém em sã consciência criticaria isso. E é justamente aí que mora o perigo. Vamos pegar a primeira desculpa. Comprar uma propriedade, ter um lugar, é pecado isso? Claro que não. A não ser que essa propriedade, essa busca, se torne o centro de tudo, mais importante que o próprio Senhor. Aí sim ela se torna um problema, vira a kryptonita. E a segunda desculpa? Na época da parábola era comprar bois. Hoje em dia seria investir na carreira, comprar um equipamento novo. É errado se dedicar ao trabalho? A lógica é a mesma. Imagina, o trabalho é uma bênção. Mas, quando o trabalho vira o nosso dono, a ponto de não sobrar mais tempo ou energia para Deus, ele se torna a nossa fraqueza. Agora vamos para a desculpa mais pessoal de todas. Casar, construir uma família, isso com certeza não pode ser um problema. Ou será que pode? E a resposta é a mesma. O casamento é um presente incrível de Deus, mas nem a pessoa mais amada do mundo pode ocupar o lugar dele. Quando isso acontece, até o amor pode se transformar em uma forma de idolatria. Bom, já vimos a teoria na parábola, certo? Agora, vamos para a prática. A nossa fonte traz uma história pessoal daquelas que a gente se identifica, que mostra isso de um jeito impressionante. Olha só essa jornada. O autor da história, lá em 1981, era um cristão recém-convertido super fervoroso, a ponto de pular os jogos de futebol da faculdade para poder orar e estudar a Bíblia. Mas aí ele se forma, muda para Dallas e, para se enturmar com a galera do trabalho, começa a assistir aos jogos do Dallas Cowboys. Sabe como é, né? Só para ter assunto. Só que, na temporada seguinte, ele já não perdia um jogo, gritava com a TV, deixava a família de lado, e na outra, a coisa já tinha virado uma obsessão. Ele chegava a sair correndo da igreja, ainda de terno, para não perder o início da partida. E o ponto de virada dessa história toda acontece num jogo super importante. A tensão era máxima, faltavam só 8 minutos pro fim. O time dele podia virar o jogo a qualquer momento, e ele lá, grudado na tela, sem piscar. E aí, bem no meio daquele caos, daquela adrenalina toda, algo acontece. Ele sente um impulso fortíssimo, uma coisa que não dava para ignorar, do Espírito de Deus dizendo: ore. Ore agora. E é nesse momento que a batalha interna começa. De um lado, Deus chamando: ore, 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 uma urgência, sabe? E do outro lado, a resposta dele, a negociação. Deus, eu vou orar quando o jogo acabar. Prometo, oro por hora se for preciso, mas só depois. Ele estava literalmente tentando barganhar com Deus. O jogo acaba.
O time dele ganha uma virada épica. E ele, como prometido, vai orar. Só que cadê aquela vontade, aquela urgência? Tinha sumido, simplesmente desaparecido. E aí a ficha caiu. A lição foi pesada. Deus não estava interessado no sacrifício dele depois do jogo. Ele queria obediência durante o jogo. Naquele momento, o futebol tinha vencido. Essa história, claro, foi um divisor de águas na vida dele. E ela nos leva a uma pergunta fundamental. Tá, e aí? O que a gente faz quando percebe que tem uma criptonita na nossa vida? A resposta, olha, pode não ser a que a gente espera. Ele dá outro exemplo, com o golfe. Chegou num ponto em que virou uma obsessão tão grande que ele teve que largar tudo, vender os equipamentos, tudo mesmo. Mas mais legal é que, anos depois, Deus restaurou isso na vida dele. O golfe voltou, mas de um jeito saudável. O que era um ídolo virou uma ferramenta para relaxar, para se conectar com amigos e até para o ministério. E essa história do golfe mostra uma coisa fantástica sobre Deus. Ele não tem prazer em tirar as coisas boas da nossa vida. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Ele nos dá todas as coisas para a gente aproveitar. O segredo não é cortar as bênçãos, mas sim manter quem dá a bênção, o abençoador, sempre em primeiro lugar. E com isso a gente volta lá para o começo para a parábola. O grande perigo da criptonita, daquelas nossas desculpas super plausíveis, é que no final das contas a gente corre o risco de perder o banquete. A gente perde um encontro marcado com Deus, uma direção, uma bênção, que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente não quis largar. Para encerrar, a fonte que estudamos sugere uma oração que é, na verdade, um convite à reflexão. Pai, se tiver alguma coisa na minha vida que não te agrada ou que virou uma prioridade acima de ti, por favor, me mostra e me ajuda a remover. Fica aí a pergunta para a gente pensar durante a semana. Qual será a criptonita que talvez a gente nem saiba que tem? Que Deus abençoe a todos.